trabalho com a fotografia, né? Na verdade eu chamo também de etnofotografia, que seria também um trabalho voltado para o registro mesmo da nossa cultura de modo geral, né? E além disso eu trabalho também muito observando o próprio ambiente que a gente vive, né? E aqui no Jacareabá é uma característica muito específica, né, da nossa região, que é os tempos, né? A gente aqui não divide o tempo, por exemplo, é outono, é inverno, é verão. A gente não fala isso, né? Os mais velhos falam, por exemplo, é o tempo das águas e o tempo da seca, né? Então, a partir desses tempos, existe também subtempos, né? Que é o tempo da flor de piqui, tempo do imbu e tudo mais, né? E esses tempos faz com que a comunidade também se mobiliza, né? Ela também se articula a partir desses tempos, né? Agora estamos, por exemplo, no tempo das águas, né? Então as pessoas também estão com algumas roças, estão plantando, né? Então eu observo muito essas mudanças do tempo, né? Quando tá assim, ó, tempo bom, viu? Isso aí, porque assim, é o tempo de plantar, o tempo de colher, assim, né? No norte de Minas, essa região toda, é um período muito longo de seca, né? Praticamente 6 meses de seca e esse agora de chuva, né? Então, assim, esse é o tempo em que as pessoas também, né? E a própria mata, a natureza, de modo geral, elas se transformam, né? E é quase meio-dia, é a hora que os gados vêm beber. E vários outros bichos também, né? Fotografar também é como caçar, né? Então a gente tem que ter paciência e espera também, né? Meu primeiro contato com a câmera fotográfica foi uma demanda da associação da nossa aldeia, né? Quando começou a ter energia elétrica aqui, a partir de 2000, 2001, aí que eu comecei a ter esse contato também com câmeras fotográficas, né? Então a associação daqui da minha aldeia, do Aldeia Barreiro, ela tinha uma demanda de registrar os projetos que ela desenvolvia, né? Eu era curioso e comecei a mexer nessas câmeras, já nessas digitais, né? Essas pequenininhas assim. Aí eu comecei a fotografar, né? E filmar, na verdade. Eu fazia pequenos vídeos para a associação. E aí a gente começou, né? Esse movimento de trabalhar também com as imagens, né? A gente percebeu que a imagem, a fotografia, o vídeo, de modo geral, ele é uma potência muito grande, né? Porque no começo havia também uma desconfiança por parte dos mais velhos também, né? Será que a tecnologia chegando, ela vai atrapalhar o uso da tecnologia, se ela bem utilizada, como a gente costuma dizer, né? Ela é vista por nós como uma ferramenta de luta e de resistência hoje em dia, né? Esse espaço aqui é a Casa de Cultura do Povo Jacareabá, né? Ela é uma casa construída, idealizada a partir de um desejo, né, do povo Jacareabá, que começou também com um artista, né, com um artesão, que é o Edivaldo Jacareabá, né? Ele que idealizou essa casa, que ele queria um espaço, né, de referência para a arte Jacareabá, para a cultura de modo geral, né? E a arquitetura dela também é pensada a partir de um modelo da memória do povo Jacareabá, né? Então ela tem vários espaços, tem cozinhas, tem lugar de fazer queima de cerâmica, tem uma rádio também, Jacareabá, que funciona aqui. No momento está desativada a casa, porque ela vai passar por reformas, né? Como ela é feita de madeira e de palha também, de tempos em tempos tem que dar uma reforma nela. Então por isso que ela está desativada no momento. Mas esse é um espaço de referência, que é a Casa de Cultura do Povo Jacareabá, né? Eu moro aqui, né, na terra indígena Jacareabá. A terra indígena Jacareabá está aqui localizada no norte de Minas,
na região, no município de São João das Missões. E o povo Chacriabá, assim como os outros povos que são parentes mais próximos do Chacriabá, né, que é o Chavante, o Xerente, no passado fazia parte de um povo só, né? E até que ao longo do tempo Chacriabá veio estar aqui nessa região, né, antes da chegada dos brancos e dos invasores, né? Inclusive o município chama São João das Missões porque no passado havia uma missão a fim de catequizar o povo Chacriabá, né? Que era a missão jesuíta. Então, o povo Chacriabá foi obrigado também, né, a não falar mais a própria língua, praticar alguns rituais também. Então, o povo Chacriabá é fruto também dessa resistência histórica, né? Assim como vários outros povos indígenas no Brasil também passa por isso e passou por isso também, né? Inclusive hoje ainda, atualmente, né? Geralmente quando se pensa em natureza, se pensa fora da cultura, né? Então, para nós, a cultura, ela está toda emaranhada com a natureza também, né? Então, seja pessoas visível ou invisível, porque para nós, o nosso ambiente também, a nossa casa, a nossa natureza, que assim se chama, ela tem outras moradas, né? Então são a morada também dos espíritos, dos encantos, daquele que nos protege. É difícil, talvez, para os não indígenas tentar compreender o mundo a partir de como é que a gente vê, né? Então, como dizer o que é arte a partir da nossa perspectiva, né? Sendo que ela é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu procuro evidenciar, eu procuro talvez capturar e revelar um pouco desse modo que a gente vê e percebe o mundo através da fotografia. Que é a casa do Pajé Vicente, aqui do Chacriabá, né? Ele é uma referência, né, para o nosso povo e ele é uma pessoa de grande conhecimento, né? E aqui é onde ele realiza os seus trabalhos, algumas festas, rituais, né? Que inclusive ele chama muito, né? Ele me chama muito para poder fotografar esses momentos. Ele é uma pessoa que gosta de fazer os registros para estar guardado para as novas gerações, né? Então, geralmente ele me pede, né, para fazer esses trabalhos de registro fotográfico e audiovisual para ele, né? Ele tem a Casa da Medicina aqui também. E, inclusive eu também gosto de desenhar, né? Eu comecei, na verdade, desde pequeno com desenho e eu tenho desenhos aqui também, né, que eu fiz para ele uma vez que ele pediu, né? Que é o desenho da onça, né? A gente pode até ver ali um pouco ela, né? E essa foi uma das imagens que ele pediu para desenhar. Tapei que foi em 2010. 11 anos já, né? Que tem isso aqui. Que eu fiz para ele, né? A pedido dele. Ele queria essa onça e esse pássaro, né? E a onça, para nós, Chacriabá, ela é a nossa protetora, né? Do nosso território. Então, por isso que a onça ela é vista também não só como um animal, mas ela também é gente e ela é espírito, né? E ela é a que cuida de nosso território, né? E ela é considerada também a nossa avó. Então, por isso que ele quis fazer isso aqui, né? Porque ela é uma imagem, é um símbolo da nossa força, né? Do território Chacriabá, né? Ela é que cuida de nós e do nosso território. Na verdade, ela que é a dona do território também.
na nossa língua tem uma palavra que chama Reba, né? Reba, ela significa tanto alma como espírito ou imagem, né? Então ela pode ser uma tradução para imagem fotográfica também, né? Então por isso que há sempre um cuidado também do que pode e do que não pode ser fotografado, do que não pode ser capturado, né? Quando se vai caçar, por exemplo, a gente só não vai no mato para caçar um animal, matar ele, encher a barriga e não é só isso, na verdade, né? Na verdade é toda uma relação que você cria com o meio que você vive, né? Então, os animais têm um dono espiritual no qual as pessoas pedem licença para poder caçar, né? Então, quando eu estou num ambiente, por exemplo, num momento de ritual, de algo específico, a gente pede licença para poder fotografar, para poder filmar. Isso quando é um ritual específico, né? E geralmente quem media isso, digamos, quem é o diretor desse filme, geralmente é um mais velho, é um pajé, é ele que diz, que vai direcionar o que pode e o que não pode ser filmado, capturado, né? Porque a imagem, digamos, ela tem poder de revelar várias coisas que talvez a gente não estava percebendo, né? Então, acho que o próprio meio, o próprio lugar que a gente vive, eles são cheios de possibilidade, né? Dentro desse meu trabalho fotográfico, tem algumas exposições, né, que eu sou convidado a fazer, junto com algumas parcerias. E, por exemplo, tem uma delas que se chama Siwentete, que para nós Jacareabá é como aquilo que é forte, aquilo que resiste, né? Então eu chamei Siwentete por causa disso, que quer dizer resistência. Então nas minhas fotografias, nessa exposição, eu estou mostrando um pouco, né, desse trabalho fotográfico que eu desenvolvo, que é junto também ao movimento indígena, né? Ao movimento indígena nacional e tanto aqui regional, tanto do povo Jacareabá e como que ele está interligado ao movimento, está articulado com outros, com os demais povos indígenas, né? Que principalmente que é a luta pela garantia de direito, a luta por território, né? A fotografia como esse meio de mostrar as nossas lutas, as nossas resistências, né? Nós somos guerreiros, né? Assim como diz uma liderança Jacareabá, que ele diz: a certeza da herança que vamos deixar para o filho não é carro, não é moto, não é dinheiro, é a luta. Então a certeza da herança que vamos deixar para os nossos filhos, as nossas gerações, é a luta, porque há mais de 500 anos os povos indígenas vêm lutando e resistindo, né? Nesse território chamado Brasil, né? Então assim, houve de fato um massacre, um etnocídio, um genocídio de muitos povos, de muitos dos nossos antepassados, né? Mas nós só estamos aqui hoje porque houve também resistência, né? Inclusive essa exposição ela foi no Festival de Inverno da FMG e também na Pinacoteca de São Paulo, né? Então traz um pouco, né, do nosso dia a dia, a força das pinturas corporais que está entrelaçado com a espiritualidade e também a luta e resistência nossa enquanto indígena, no movimento indígena de modo geral, né? E essa é uma fotografia também que eu gosto muito, né? Ela traz digamos, esse entrelaçamento entre vários mundos, né? Então esse é um parente guarani que está segurando um arco e flecha e com a camisa do Star Wars, né? Que é Guerra nas Estrelas. E eu dei o nome dessa fotografia, que é Guerra nas Estrelas para sustentar o céu, né? E a luta geral é justamente isso, né? Para a demarcação do nosso território, né? Por isso que eu finalizo com essa imagem de demarcação já. As pessoas nos perguntam, mas por que vocês falam tanto em território, em terra, né? Como se fosse só um pedaço de terra, na verdade, né? Mas é a partir do território, o território é considerado a nossa mãe, né? Justamente mãe porque é ela que cuida, é ela que nos dá o colo, que dá o alimento, né? Então por isso que o território é a base de tudo aquilo que somos enquanto povo, né? Enquanto povo, por exemplo, Jacareabá, enquanto Acuenque
TAB, né, que é povo verdadeiro, né? Então, tudo isso se dá a partir das nossas lutas por território, isso se dá desde os nossos antepassados. E a outra exposição que, inclusive, eu gosto muito dela, é uma série de fotografia de uma árvore aqui do Jacareabá, inclusive ela está bem aqui no fundo, né? Um juá, que essa fotografia eu peguei essa árvore em vários momentos aqui no território, desde o tempo das águas até o tempo da seca, né? Então, para mostrar um pouco, né, de como que é essa transformação do território nosso, Jacareabá, e de como também que as pessoas se transformam junto com o meio ambiente, né? Eu digo que também ela é uma possibilidade de crítica, né, sobre o que é natureza. Às vezes a pessoa tem uma imagem pré-concebida de uma natureza intocável que não se transforma. Na verdade, pelo contrário. Só existe tanta diversidade no mundo, principalmente, por exemplo, na Amazônia. A pessoa imagina a Amazônia como uma selva intocada. Ela só é tão diversa justamente porque existe a presença indígena, né? Os povos indígenas que ao longo do tempo vêm manuseando o próprio território, né? Então não é o fato de preservar. Essa palavra preservar significa que está congelado. E não é isso, na verdade, é como estar no meio ambiente sem destruir ele, né? Por isso que nós, enquanto povos indígenas, mostramos que a relação que temos com o mundo, né, é de forma diferente, né? Que a gente consegue ter essa relação com a natureza a partir da nossa cultura. E a terceira série, a última série, eu fiz, na verdade, também relacionado a mais uma questão de como pensar a imagem. O que significa fotografar para nós, enquanto Jacareabá, ou eu enquanto indígena Jacareabá, o que significa essas capturas de imagem. Então é uma série de fotografia que eu fiz durante o Toré, que é o ritual do Jacareabá, que é o Toré no qual ele pode ser visto, né, durante as noites culturais do Jacareabá. Então essa série eu fiz mais para pensar um pouco mais sobre a imagem, do que ela significa para nós, qual o poder que a imagem tem também, né? Que também faz parte do meu trabalho de antropologia, no mestrado que eu defendi na FMG, que é sobre a etnovisão, que é o olhar indígena que atravessa a lente, né? No meu trabalho eu falo sobre essa influência da luz do flash e o brilho dos espíritos, né? Como que eles se conflitam, né? Durante um ritual, por exemplo. Então eu vou falando dessas formas de capturar a imagem, né? Que a longa exposição, a foto sem flash também é uma possibilidade, né, da gente capturar, por mais que saia algo assim mais abstrato, né? Mas como que a gente consegue mesmo assim ver as formas, né? De todo o ambiente que está acontecendo. E isso é uma forma de, como eu disse, né? Em muitos momentos tem coisas que não podem ser capturadas, outras coisas podem, outras não. E essa é uma forma de poder dizer sem revelar muito, digamos assim, né? Quando eu estou fotografando ou filmando um ritual, a gente se pintando, uma pessoa com cocar, na verdade, a gente está, fortalecendo a nossa cultura, dizendo assim que, olha, nós estamos aqui, esse é um ritual importante para nós e esta é uma vestimenta que diz muito sobre nós, né? Então não é aquilo que muitos brancos pensam, né, que é uma fantasia, ou muitos acham que podem fazer isso, né, que como, por exemplo, fantasiar-se de índio num carnaval, por exemplo, né? Então, quando você entende o que é um uso de uma pintura, o que é um uso de um cocar, o que é um uso de um colar,
você está, na verdade, conhecendo também um povo, né? Então, quando eu estou fotografando isso, eu estou querendo passar uma mensagem para as pessoas que não conhecem, né? Então, por que se fazem isso? Por que se veste dessa forma, né? É uma vestimenta dos espíritos, é uma vestimenta dos encantos. É assim que a gente se apresenta para eles. E é assim que nós nos reconhecemos também enquanto povo, né? Mas é como se fosse uma vestimenta também, né? Se eu estou com essa camisa, eu continuo sendo Edgar. Se eu tiro ela, também continuo sendo, né? Então, se eu estou com cocá, eu sou Chacriabá. Se eu estou sem ele, eu também continuo sendo Chacriabá, né? Então, assim, é mais trazer também para as pessoas que não conhecem, para esse mundo dos brancos, mostrar o que significa ser indígena, na verdade, né? Ser indígena não é parecer, na verdade, é ser, né? Eu penso que a arte indígena que é dita hoje contemporânea, né? Que na verdade ela nunca deixou de ser, mas eu acho que há uma forte, na verdade está muito crescente, né? Essa questão da valorização da arte indígena de modo geral. Por exemplo, hoje em dia tem muitos artistas indígenas que estão sendo, digamos, não que eles não existiam, né? Que sempre existiu, né? Mas estão sendo mais olhados com mais carinho, com mais cuidado para a questão indígena, né? Então, eu penso, na verdade, que isso também é fruto do próprio movimento indígena. Porque, na verdade, não é uma coisa que deu, assim, de graça, né? Assim, porque, os brancos agora estão reconhecendo os povos indígenas. Na verdade, é pelo contrário. A gente está lutando, a gente está, na verdade, falando disso o tempo todo, né? Então, por isso que hoje em dia tem vários artistas indígenas que estão surgindo e ressurgindo e, na verdade, sendo valorizados devido a essa nossa luta, né? Acho que hoje em dia no Brasil não dá para falar de arte contemporânea sem falar do Jair Esbel, né? Que, em memória, né, infelizmente, mas ele deixou esse legado para nós, né? Para nós enquanto indígena e principalmente para os não indígenas, né? Sobre o que é arte, né? O que significa isso que os brancos chamam de arte, né? Então, eu acho que o Jair, ele foi essa pessoa, ainda é essa pessoa que eu acredito, assim, que o trabalho que ele fez sobre a arte, na verdade, ela vai repercutir ao longo do tempo, né? Então, talvez esse legado que ele deixa não é exatamente só para agora, mas principalmente para o futuro, né? Então, eu tive o prazer de conhecer o Jair, inclusive num evento em São Paulo, foi a primeira vez que encontrei ele pessoalmente, mas a gente se encontrou em outros momentos também, né? E tive a oportunidade de ver o trabalho dele e dele falando sobre o trabalho dele, né? Então é como que é isso, né? Sobre esse legado que ele deixa, que na verdade é uma visão de nós, povos indígenas, principalmente ele, indígena do povo Macuxi, né? Sobre o povo dele, que também de alguma forma se entrelaça com a visão de demais povos indígenas sobre o que significa arte, né? E sobre a nossa vivência e sobre o nosso estar nesse mundo, né? Eu acho que é muito importante quando a arte indígena ocupa esses espaços, por exemplo, como a Bienal de São Paulo, né? Que é um espaço que reflete, que ecoa no mundo inteiro, né? Então, quando convida Dayara Tucano, Sueli Machacalê, Jair Esbel para estar nesses espaços, Denilson Baniwa, que já expôs nesses espaços também, para nós é como se estivesse também demarcando um território, né? Eu lembro que o Ailton Krenak fala isso, né? Além da gente lutar por terra, temos que lutar também pelas telas, né? Além de lutar pela demarcação de terra, temos que lutar pela demarcação de tela. Ele está falando dessas telas do cinema, as telas dos artistas, né? As telas que são pintadas. A gente é o tempo todo tendo que lutar pela demarcação do território, seja a nossa terra indígena, seja territórios esses que foram sempre ocupados historicamente pelos não indígenas, né?
as universidades, as bienais de arte, as galerias de arte, né? Então, estar com artistas indígenas nesse espaço é também indigenizar um pouco desse mundo, né? Que está sendo, que é preciso cada vez mais. Hoje você vê principalmente que a gente faz hoje em dia o uso das redes sociais, que é uma forma também de expandir nossa arte, né? Além desses espaços de galeria, de eventos e tudo mais, mas as redes sociais ela é uma coisa que chega muito rápido nas pessoas, né? Então você vê de tudo também, né? Desde questionamento, uai, mas índios com câmera, índios com celular, índios com isso, com aquilo, né? Então como se as pessoas ainda têm esse pensamento e essa figura do que é um índio, né? E nós falamos, índio é uma coisa e indígena é outra, né? Até essa palavra índio, ela não cabe a nós, né? A palavra indígena seria uma palavra digamos, mais correta de se falar, né? Porque indígena significa aquele que é do lugar e aquele que faz parte de um povo, né? Índio é uma coisa só, né? E é uma palavra que veio desde a invasão do território, assim, né? Então, desde essas pequenas coisas, essas pequenas nuances, né, assim, que a arte indígena ajuda a dizer sobre, né? Então, acho que isso, nós, enquanto indígena e artistas indígenas, é como se a gente fosse falando de forma didática, né? Então, estamos falando assim, olha, estamos aqui, estamos fazendo isso, tem indígenas no cinema, tem indígenas no teatro, tem indígena fazendo fotografia, indígena fazendo cinema, indígena fazendo o que ele quiser, na verdade, né? Nós, povos indígenas, estamos aqui, nós estamos vivos e nós somos não só passado, somos principalmente o presente e também o futuro desse mundo, né? Principalmente desse mundo que parece que está fadado a um fracasso, né? Como diz o xamã, o pajé, Davi Copenau Yanomami, né? Essa queda do céu, na verdade, e quem consegue sustentar ela é só quando houver povos indígenas nesse mundo, né? A própria fotografia, ela é um arco e também uma flecha. Então, quanto mais você puxa ela, mais longe ela pode chegar, né?